A data é 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal. E no meio daquele caos em aeroportos, famílias se encontrando, o Ministério da Saúde solta uma nota que acende um alerta. Foram confirmados os primeiros casos no Brasil de uma nova variante da gripe, que já ganhou até um apelido: Gripe K. A gente tem em mãos um artigo de notícias que esmiuça essa situação toda. Nossa missão hoje é mergulhar nesse material e entender o que de fato é essa nova cepa do influenza H3N2. Vamos investigar o impacto global e, claro, o que as autoridades estão dizendo sobre sintomas, gravidade e, o ponto mais crítico, a vacinação. Bom, vamos dar uma olhada nisso. O ponto de partida, então, é a confirmação oficial. O artigo fala de casos registrados no Pará e no Mato Grosso do Sul. Mas tem um detalhe que já me chama a atenção logo de cara. A suspeita de que o caso do Pará seja importado, ou seja, alguém que trouxe o vírus de uma viagem internacional. Isso, num piscar de olhos, já conecta tudo, né? Exatamente. E essa conexão imediata é a chave para entender o cenário todo. Mas antes de qualquer coisa, é fundamental esclarecer o que é essa tal gripe K. E o artigo é muito bom nisso, porque cita o pneumologista Hernando Souza, que explica. E acalma um pouco os ânimos, né? Muito. Ele deixa claro, não estamos falando de um vírus completamente novo que surgiu do zero. Isso sim seria motivo para um pânico muito maior. Certo, isso já é um alívio. É um grande alívio. Pensa assim, o vírus influenza H3N2 é um carro bem conhecido. A gripe K não é um carro novo, é o mesmo modelo, só que com uma pequena modificação no motor. Um subclado, tecnicamente falando. A estrutura básica é a mesma, mas essa pequena alteração genética foi suficiente para gerar um alerta global. E o alerta parece mais do que justificado, porque o artigo menciona que essa mesmíssima variante está causando um aumento bem expressivo de casos na Europa, na América do Norte, na Ásia. E o mais interessante, a matéria diz que a temporada de gripe por lá começou de 2 a 3 semanas mais cedo. O Reino Unido até voltou a recomendar máscara. Quer dizer, o que está chegando no Brasil agora, em pleno verão, já é uma história que se desenrolou lá fora, né? É a melhor definição. A gente está assistindo a um trailer. E um trailer preocupante. Se a gente conecta isso com os dados da OMS que a fonte cita, a gente vê um padrão. A OMS já vinha anotando o crescimento desse subclado desde agosto. E tem um dado crucial aí. Mesmo antes da chegada da variante K, o Brasil já estava entre os países com alta circulação de H3N2. Mais de 30% dos casos de gripe já eram dessa família. Nossa, o que significa que a variante nova não está chegando num terreno vazio. De forma alguma. Ela está chegando num lugar onde a família dela já dominava o pedaço. Perfeito. A nova cepa chega num ambiente onde a linhagem principal dela já está super bem estabelecida. Isso pode, claro, facilitar a disseminação. Tá, e a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, os sintomas são diferentes? Devo me preocupar com algum sinal esquisito? Pelo que o artigo diz, a resposta é não, né? Exatamente a mesma. É a gripe que, infelizmente, todo mundo já conhece. A lista é a clássica. A clássica. Febre alta, aquele mal-estar que derruba, dores no corpo, dor de cabeça, tosse, coriza. O pacote completo. E isso nos leva a um ponto crucial que o pneumologista no artigo aborda com muita clareza. Que é a relação entre o quão fácil o vírus se espalha e o quão grave ele é. Exato. A análise dele, com base nos dados que a gente tem até agora, indica o seguinte. A mutação aponta para uma maior transmissibilidade. Se espalha mais fácil. Isso. Mas, e esse é um mais gigante, não há evidências até o momento de uma maior gravidade. O vírus se espalha mais, mas não parece estar causando uma doença mais severa na maioria das pessoas. Mas espere um pouco. Essa é uma distinção que pode ser meio perigosa, não? Como assim? A gente aprendeu nos últimos anos que mesmo um vírus menos grave, se for super transmissível, pode causar um estrago imenso. Porque se o número de infectados explode, aquela pequena porcentagem de casos graves pode, em números absolutos, lotar um hospital. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Sim. O risco que você descreveu é real. É uma questão de matemática pura. Certo. 5% de 100 pessoas é uma coisa. 5% de 1 milhão de pessoas é outra completamente diferente. O número absoluto de casos graves aumenta.
Ok. Então, se a gravidade individual não é o problema principal, onde está o verdadeiro perigo? Porque um alerta global não é emitido à toa. O artigo parece que dá uma pista quando começa a falar da vacinação. É aí que mora o problema. É exatamente aí. Esse é talvez o ponto mais importante de toda essa análise. A matéria levanta uma questão fundamental sobre a vacina que vai ser aplicada no Brasil no início de 2026. E o problema é de timing. É uma corrida contra o tempo. Uma corrida que, pelo que parece, a gente já começou um pouco atrás. É uma boa forma de colocar. O que acontece é que a escolha das cepas que vão compor a vacina da gripe, ela é feita com muitos meses de antecedência. É um processo global, super complexo. Entendi. E o artigo explica que a mutação que deu origem à gripe K muito provavelmente aconteceu depois que as cepas para a vacina de 2026 já tinham sido escolhidas. Ah, então o vírus mudou depois que a foto para fazer a vacina já tinha sido tirada. Perfeito. É isso. Tentar adivinhar qual cepa vai dominar o mundo no ano seguinte é quase como ser um meteorologista tentando prever o tempo para daqui a 6 meses. Faz sentido. Você usa toda a ciência, todos os dados, mas às vezes a natureza te joga uma bola curva. E a gripe K foi essa bola curva de 2025. O resultado é o que a fonte chama de descompasso. Isso pode levar a uma cobertura vacinal menor contra essa variante específica. Quer dizer, esse descompasso não é exatamente uma falha do sistema. É uma característica dessa batalha, certo? O vírus muta em semanas, a nossa resposta à vacina leva meses. Exatamente. E esse é o insight crucial. A vacina da gripe não é uma armadura impenetrável. É mais como um colete à prova de balas. Uhum. Ela te protege da maioria dos tiros esperados, os mais comuns. Mas um tiro novo e inesperado, como a variante K, pode encontrar uma brecha. A meta não é invencibilidade. É reduzir drasticamente o risco de doença grave e morte. E mesmo com o descompasso, ela ainda ajuda. Ainda oferece alguma proteção cruzada, sim. Mas com essa possível brecha, o foco se volta para os mais vulneráveis. Sim, o artigo é bem claro nisso. Lista os grupos que precisam de atenção redobrada: idosos, crianças muito pequenas, pessoas com doenças pulmonares, obesidade, câncer, problemas cardíacos, imunossuprimidos. Sem dúvida. E é por isso que as recomendações do médico na matéria se tornam ainda mais importantes. Para esses grupos e para todo mundo, na verdade. Ele reforça o básico que funciona. Hidratação e repouso. Hidratação rigorosa e repouso absoluto. Parece simples, mas ele frisa que a falta desses cuidados é o que abre a porta para complicações, como uma pneumonia, por exemplo. E, claro, manter as outras vacinas em dia. Certo. Tem um último detalhe técnico no artigo que me deixou curiosa. Ele diz que, para ter 100% de certeza que um caso é da variante K, é preciso fazer um sequenciamento genético. O que isso quer dizer na prática? Ótima pergunta. Pensa assim, o teste de gripe comum, o PCR, te diz sim, é o vírus influenza A H3N2. Ele reconhece a pessoa de longe. Tá. O sequenciamento genético vai muito além. Ele lê o código de barras completo do vírus. Ele diz, sim, é o H3N2 e, mais especificamente, é esta versão com a mutação K. É o teste de DNA do vírus. Entendi. Sem isso, a gente não saberia que uma nova variante está circulando. Exato. Todos os casos de H3N2 pareceriam iguais. É uma ferramenta estratégica para vigilância. Então, para a gente amarrar tudo que a gente discutiu a partir do artigo, temos uma nova variante da gripe H3N2 circulando no Brasil. Ela se espalha mais fácil, mas por enquanto não parece mais grave. Os sintomas são os de sempre. O grande ponto de interrogação está na vacina do ano que vem, que pode não ser o escudo perfeito contra essa cepa, e por isso os cuidados básicos são ainda mais cruciais. É uma síntese perfeita. E se a gente dá um passo para trás, o caso da gripe K é um exemplo brilhante da dinâmica da saúde global. Uma corrida, né? É uma corrida armamentista constante. De um lado, a mutação dos vírus. Do outro, a nossa capacidade de resposta. E a detecção rápida, a informação transparente, como a desse artigo, são as nossas melhores ferramentas. Isso nos deixa com uma questão para pensar, que o próprio artigo inspira. A matéria toda começa com a suspeita de um caso importado, que chegou aqui num período de altíssimo fluxo de viagens. Então, num mundo
onde uma variante nova pode cruzar o globo em horas dentro de um avião, como a gente equilibra a liberdade de movimento com a necessidade de proteger a saúde pública local? O que esse episódio nos ensina sobre os desafios da vigilância sanitária num planeta que, por vírus, se tornou um bairro global?